Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Gostaria de saudar nossos irmãos que nos acompanham nesse momento de casa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês também. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Todos acharam? Amém? Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Te convido nessa noite, querido, a voltar para o lugar de onde você saiu, nas regiões celestiais do Pai. Aleluia! Eu quero dizer para você que você não é deste mundo. Eu quero dizer para você, querido, que você não professa o nome de um homem famoso, você professa o nome de Jesus. Eu quero dizer para você, querido, que você é justo e vive pela fé. E Deus está te chamando nessa noite a viver pela fé, em nome de Jesus. Versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo entre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José,
e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reis, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos âmbitos da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior. Repita comigo: coisa superior a nosso respeito. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Deus proveu coisa superior para a igreja dele. Nós vivemos pela fé. Feche os seus olhos nessa noite. Vamos orar e entregar nossa vida no altar do Senhor. Hoje é noite de culto de oração, culto de adoração. Então, Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, Pai, e nós Te pedimos, Deus, que a nossa mente, o nosso coração, toda a nossa atenção seja voltada diretamente para o Teu trono, diretamente para o Teu altar, diretamente para a Tua cruz, diretamente para o Teu olhar nessa noite. Deus, que nós possamos, Pai, ter a nossa visão, a nossa fé, a nossa direção voltada somente a Ti, Senhor, neste lugar. Que seja que nós tenhamos aqui, Pai, um ambiente de glória, um ambiente de adoração, um ambiente de oração, um ambiente de nuvem da Tua glória movendo esse lugar, ó Pai. Que não venha entrar neste lugar, Pai, qualquer demônio, que não venha entrar nesse lugar, Pai, qualquer artimanha do inimigo que venha atrapalhar o nosso culto nessa noite. E que o nosso glória, a nossa adoração, o nosso louvor rompa as barreiras dessas 4 paredes, Senhor, e alcance, Pai, essa geração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós a Tua presença, derrama sobre nós a Tua glória, Pai, derrama sobre nós o Teu amor nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, nos faça sentir o Teu fogo neste lugar, nos faça sentir a Tua presença neste lugar. Em nome de Jesus, aleluia. Quero conhecer mais de Ti.
Gênesis capítulo 4, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Amém? Vamos nos levantar nessa noite, trazer uma oferta ao Senhor, traga o seu dízimo no altar do Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus, louvando a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Amém? Sorrir,
louvamos, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos que foram depositados aqui no gasofilácio, Pai. Que a Tua bênção, que a Tua graça esteja na vida de cada um que aqueles ofertaram neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que as janelas do céu estejam abertas, Pai, sobre aqueles que têm um coração aberto e abençoador, Pai. É o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos creem que Deus tem uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite? Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Depois você vai abrir 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Depois 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Segundo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Todos acharam? Amém. Vamos ler somente 2 versículos. Versículo 4 de Isaías, capítulo 64, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Nada mais é, querido, do que o próprio Paulo citando o texto de Isaías. Uma confirmação da promessa de Deus. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu estava orando e pedindo a Deus, querido, uma palavra. O pastor João me autorizou sempre a fazer aqui uma série de mensagens. A gente já fez algumas, eu, Lucas. Eu sempre gosto de pedir uma direção a Deus, e Deus me deu uma direção, me deu um tema. Eu queria falar só um pouco sobre isso. E na semana passada eu falei sobre isso e queria começar uma nova série, tá, pastor? Na semana que vem, se o senhor me permitir. Deus me deu um tema. Na semana passada eu falei que nós vamos pregar sobre 2021, um ano de novas perspectivas. Porque eu estava orando em casa e Deus me deu essa palavra, perspectiva. Porque nós estamos hoje vivendo um tempo que ninguém tem mais perspectiva. E quando eu estava em casa, eu fui pesquisar alguma coisa sobre essa palavra. Eu até printei aqui, na tela do meu celular, alguns sinônimos de perspectiva. E eu achei interessante algumas palavras que eu vou listar aqui. Alguns sinônimos de perspectiva: ponto de vista, entendimento, pensamento, concepção, visão, olhar, interpretação, compreensão, sentido, ângulo, ótica ou prisma.
Outras coisas: expectativa, esperança, promessa, expectação, possibilidade, probabilidade e contingência. E mais: panorama, vista, paisagem, cenário, horizonte ou perspectiva. Tudo isso, querido, é sinônimo de perspectiva. Tudo isso, Deus falou comigo que tem faltado na nossa geração. Falta de perspectiva. Falta de quê, Augusto? Falta de visão. Falta de entendimento. Falta de compreensão. Falta sentido. Falta expectativa. Falta esperança. Falta promessa. Falta possibilidade. Nós vivemos no tempo do impossível, mas nós cremos no Deus do possível, amém? Tudo é possível para Deus. Você crê? Amém. Eu creio. Falta probabilidade. Falta panorama. Falta horizonte. As pessoas não têm mais horizonte. Falta paisagem. Isso tudo falta. E quando Deus me deu essa palavra de perspectiva, falei assim: eu me direcione, porque eu não gosto de pregar aquilo que vem de mim. E Deus me deu até um louvor. Eu sempre gosto muito de... E aí eu fico ouvindo aquilo o dia inteiro. O dia inteiro. O marido fala que eu sou até chato. Eu falei: não, deixa que é Deus que está falando comigo alguma coisa nesse louvor. Então, querido, Deus falava comigo sobre perspectiva. E eu queria falar, querido, nas próximas, não nessa, nas próximas 7 semanas, com a ajuda de alguns irmãos que vão estar ministrando aqui também, sobre a perspectiva para o ano de 2021. Deus, querido, quer te dar novas perspectivas, um novo horizonte, uma nova visão, um novo entendimento, uma nova compreensão, um novo ângulo. Porque às vezes a gente olha de um lado, Deus quer fazer você olhar do outro lado. Então, querido, perspectiva. E aí, quando eu estava pensando nesse tema, aí quando eu falei na semana passada que quando a Adriana pregou aqui, ela confirmou aquilo que Deus já vinha falando comigo, e ela falou sobre esse texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que é um texto conhecido. Paulo cita Isaías, no capítulo 64. Paulo fala um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Ele fala assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós temos que aceitar, querido, esse texto, esses versículos, como uma promessa na nossa vida, como uma perspectiva para a nossa vida, porque Deus tem o melhor para nos dar. Porque Deus tem coisas para nos dar que nós não vimos ainda. Porque Deus tem coisas para nos dar que nós não ouvimos ainda. Porque Deus tem coisas para nos dar que nem no nosso coração desceu ainda. Mas Ele já preparou para aqueles que o amam. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? O que Deus está querendo, querido, para a nossa geração, para a nossa igreja, perspectiva. A falta de perspectiva tem feito as pessoas desviarem. A falta de perspectiva tem feito as pessoas se afastarem. A falta de perspectiva, a falta de sentido, falta de entendimento, falta de visão, falta de compreensão, falta de ótica tem feito as pessoas se desviarem. Porque, querido, quando a pessoa não tem uma visão, quando a pessoa não tem um horizonte, quando eu li aqui, um dos sinônimos de perspectiva é o horizonte, é vista, é paisagem, é você ver, visualizar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, se Ele te fez uma promessa, querido, visualize, tenha um horizonte, crie uma paisagem na sua mente e fala assim: eu vou alcançar em nome de Jesus. Por que as pessoas falham? Por que as pessoas caem? E por que muitos bancos estão vazios, estiveram vazios no domingo? Falta de perspectiva, falta de visão, falta de panorama. Falta, e eu gostei muito dessa palavra, horizonte, paisagem, cena. Nós precisamos ver uma cena na nossa vida.
Você precisa, querido, fazer uma cena da sua vida e falar assim: Deus, você me deu essa direção, é isso que eu quero. Visualiza e vai. Porque o que está faltando, querido? Essa perspectiva que está faltando está deixando as pessoas sem horizonte, sem perspectiva, sem possibilidade. Elas não acreditam mais no Deus do impossível. Elas não acreditam mais no Deus que pode fazer todas as coisas. E aí, querido, o que acontece? Elas desanimam, elas param. E muitas pessoas têm parado no meio do caminho. E eu quero profetizar que nessas semanas que virão, muitas pessoas desanimadas vão entrar por essa porta em nome de Jesus. Muitos daqueles que você lembra de alguém, olha para essas cadeiras agora e lembra de alguém que não está vindo. Vamos profetizar sobre a vida delas, que elas vão entrar por essa porta, que elas vão voltar, e Deus vai dar uma nova paisagem, Deus vai dar uma nova perspectiva, Deus vai dar uma nova visão, Deus vai dar uma nova compreensão, Deus vai dar um novo entendimento, Deus vai dar um novo pensamento, porque a nossa mente está destruída, porque as nossas famílias estão destruídas. Por quê? Falta de perspectiva. E quando eu olhei para esse texto aqui, Paulo fala isso, e eu me lembrei exatamente de quando Paulo se converteu. Abra sua Bíblia comigo, lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 1. Todos acharam? Diz assim, fala sobre a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido,
Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Nós vemos aqui, querido, um homem de coração duro, Saulo, que mais tarde veio se chamar Paulo. Saulo, querido, grande perseguidor dos cristãos. A Bíblia diz aqui, no capítulo 7, versículo 60, no finalzinho, na morte de Estevão, a Bíblia diz no finalzinho assim, e Saulo consentia na sua morte. Saulo não era somente perseguidor, ele era executor, ele era conivente, ele consentia na morte, na perseguição dos cristãos. Esse homem terrível, a Bíblia diz aqui, querido, que ele chama os sacerdotes e fala assim, me dá carta branca, porque eu vou perseguir estes homens e vou matar. Esse homem, querido, terrível, no meio do caminho teve um encontro com Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, querido, que me chama muita atenção na história de Paulo e na conversão dele. Paulo tinha um tipo de perspectiva, mas Deus precisava mudar a visão de Paulo. Deus precisava mudar as perspectivas de Paulo. Deus precisava dar outro direcionamento a Paulo. E é interessante, querido, que Paulo, homem duro, que consentia na morte de cristãos, perseguidor dos cristãos, homem mau, a sua fama corria a terra, mas em um determinado momento, no meio do caminho, a Bíblia diz que ele tem um encontro com Jesus. E quando temos um encontro com Jesus, querido, as nossas perspectivas mudam. Eu quero te dizer uma coisa: você quer que a sua perspectiva mude? Tenha um encontro com Jesus. Aí você fala assim, Augusto, mas eu já aceitei Jesus. Eu estou na igreja há 10, 15, 20 anos. Mas Deus fala comigo, querido, que Ele precisa mudar perspectivas na igreja. Hoje eu quero profetizar para você, você vai ter um encontro com Jesus. Paulo precisava ter um encontro com Jesus. E ele tinha carta branca de quem? Dos sacerdotes. Ele tinha carta branca da igreja da época, né? Dos judeus. Ele tinha carta branca para matar. E quando Deus me dava essa palavra aqui, Deus falava, querido, que Ele quer mudar caráteres dentro da igreja, que Ele quer mudar personalidades dentro da igreja. Porque hoje vivemos, por que nós não temos a perspectiva de Deus, ou nós temos a falta de perspectiva? É porque nós não aceitamos a mudança. E muitas das vezes é necessário nós termos um encontro brusco com o Senhor. E no caminho de Damasco, no meio de Damasco, a Bíblia diz que Jesus apareceu para Saulo. E ele literalmente caiu. O que Jesus falava comigo, querido, é que ele vai derrubar dogmas, crenças, caráter, coisas que você tem enraizado na sua vida e na minha vida, para que a mudança chegue até você, para que você cresça, para que Ele te dê uma nova perspectiva. E quando Deus me deu essa palavra aqui, eu anotei aqui, e eu queria pregar 7 semanas, eu sozinho não. Nós vamos pregar aqui 7 semanas. E na primeira semana nós vamos falar sobre visão. Para falar sobre o que, Augusto? Mudança de direção. Na primeira semana, Deus vai fazer na sua vida como fez com Paulo. Jesus vai fazer na sua vida como fez com os discípulos no meio do mar. Vai vir como um fantasma, porque Ele precisa muitas das vezes dar um susto na gente. E Ele falava comigo assim, Augusto, eu preciso falar sobre visão. Deus vai mudar a direção da nossa vida. Amém? Na segunda semana nós vamos falar sobre entendimento ou discernimento. Nós precisamos mudar o nosso entendimento das coisas. Nós temos vivido, querido, num tempo em que nós não estamos discernindo aquilo que Deus está fazendo. Na terceira semana vamos falar sobre pensamento, a renovação da nossa mente. Na quarta semana nós vamos falar sobre expectativa. Quantos de nós aqui já tivemos expectativas frustradas? Quantos de nós aqui já tivemos expectativa em alguém, em alguma coisa, em algum trabalho, em alguma coisa que você quis fazer, em algum negócio que você quis realizar e você não conseguiu as suas expectativas? Nós vivemos numa geração em que as expectativas são frustradas. A nossa geração é a geração mais frustrada que existe.
Porque nós temos tudo e não temos nada. Eu não sou tão antigo, mas pergunte para os antigos. Não sei quem é mais antigo aqui. Também não vou perguntar para envergonhar ninguém. Ninguém vai querer falar a idade, né? Mas se você perguntar para os mais antigos, sempre as pessoas falam que eram mais felizes, que eram mais realizados, né? Eu não sei quem postou, não sei se foi a Miriam que postou, que é geração de ferro, né? Geração de ferro está indo embora e está entrando a geração de cristal. Porque hoje tudo ofende, tudo magoa. As pessoas não têm expectativa. Nós vivemos numa geração frustrada. E o que Deus falava comigo, querido, Ele quer curar essa geração. Ele quer curar a nossa vida. E se for preciso, Ele quer um encontro com você nessa noite. Nessas semanas Ele vai ter. Outra coisa, nós vamos falar sobre esperança. Nós vivemos num tempo em que as pessoas não têm mais esperança. Nós vivemos num tempo, na sexta semana vamos falar sobre possibilidade. Ninguém acredita mais que Deus pode. Esse dia alguém chegou para mim e falou assim: Augusto, a gente não vê mais acontecer alguns milagres, a gente não vê mais acontecer algumas coisas. Sabe o que é isso, querido? É a falta da crença na possibilidade de Deus, no impossível. Ele é o Deus do impossível na sua vida. Se você acha que Ele não pode, Ele ainda pode fazer milagres. E na sétima semana nós vamos falar sobre promessa. Cumprimento da promessa. Quantos aqui têm promessa de Deus? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos aqui esqueceram das promessas? Você já recebeu uma palavra de Deus na sua vida e esqueceu? Levanta a mão sinceramente. Alguém esqueceu daquilo que Deus prometeu? Então, querido, Deus precisa colocar uma cena, uma paisagem nova na sua vida. Ele precisa te dar um horizonte novo e te fazer lembrar daquilo que você foi chamado. Saulo era perseguidor, mas um dia Deus teve um encontro com Saulo e precisou fazer o quê? Tirar a visão de Saulo. Sabe que quando Jesus tira a visão de Saulo, sabe o que é? Ele está mudando a perspectiva dele. E eu quero te dizer nessa noite que Ele vai mudar a perspectiva na sua vida. Se for preciso, querido, Ele fechar os seus olhos para te dar uma nova visão lá na frente, Ele vai fechar. Sabe por que Deus fez isso com Saulo? Porque Ele precisava apagar da vida de Saulo todas as perspectivas, os horizontes, a paisagem que Saulo tinha. Porque ele tinha uma visão dos crentes da época. Esses homens têm que morrer. A partir daquele momento, Saulo, que virou Paulo, tem uma nova visão, uma nova perspectiva. A visão do céu. De perseguidor, passou a ser perseguido. De matador, passou a ser um homem que curava. O que Deus quer é mudar caráter. O que Deus quer é mudar direção. Quando eu li isso aqui, sobre ponto de vista, sentido, Deus quer mudar o sentido da sua vida. Ou Ele quer te dar sentido. Nós vivemos numa geração onde pessoas não têm mais sentido na vida. Qual é o mal desse século? É as drogas? É a bebida? É a depressão. Essa semana morreu um rapaz, não sei quem viu aqui na internet, um fotógrafo famoso de Friburgo, alguém viu? Se matou. Se suicidou. E uma pessoa conhecida dele, me conhecia e era muito amigo dele, e falou que não tinha pessoa mais alegre. Não tinha pessoa mais brincalhona. Quem via aquela pessoa falava assim: nossa, é muito bom estar com fulano, ele passa alegria para a gente. Mas quando estava sozinho, era diferente. E um dia encontraram ele morto, com os pulsos e as virilhas cortadas. Por quê? Falta de perspectiva, falta de direção, falta de sentido, falta de ponto de vista, falta de horizonte.
O que Deus quer, querido, é que você visualize um horizonte na sua vida. Amém? Deus quer te dar um novo horizonte. Então, querido, nós vamos falar nessa semana sobre isso. Paulo, acompanhe comigo aqui o texto, diz Atos capítulo 9. Versículo 4 diz assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem te persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos e ouviram a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Mudança de perspectiva. Deus muda a perspectiva de Paulo. E para ele mudar a perspectiva de Paulo, ele teve que apagar a mente de Paulo. Ele teve que apagar o passado de Paulo. Ele teve que apagar a visão de Paulo. O que Deus falava comigo, quando eu li isso aqui, é que ele precisa mudar o nosso caráter. O caráter de Paulo precisava ser mudado. Às vezes, algumas pessoas não aceitam determinadas coisas. Eu não vou lá na igreja. Porque o NEM aperta a mão de Augusto muito mais forte do que aperta a minha. Então Augusto é um privilegiado. Sabe o que é isso? Perspectiva errada. Falta de visão. Falta de horizonte. A gente começa, querido, a colocar, a ver as coisas da forma como a gente acha que é certo. Mas o que Deus quer fazer é transformar as coisas com a visão e o olhar dele. Então, essas 7 semanas nós vamos estar falando sobre isso aqui: visão, entendimento, pensamento, expectativa, esperança, possibilidade e promessa. Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. E aí, como a Adriana pregou na outra semana, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. Isso é profético para a sua vida. Quando Paulo fala isso aqui, querido, ele não está falando somente citando um texto do Antigo Testamento. Ele está falando de uma experiência própria, de mudança de vida, de mudança de caráter. Eu matava, não mato mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu prostituo, não prostituo mais. Mudança de vida, mudança de caráter. Olhar para a luz, querido, uma nova direção, um novo horizonte, uma nova paisagem, um novo prisma, uma nova expectativa, uma nova possibilidade, uma nova probabilidade. Amém? Eu profetizo isso tudo na sua vida. Você pode ver um panorama novo na sua vida. Eu não sei, querido, o que você está passando na sua casa, o que os irmãos que estão ouvindo pela internet estão enfrentando na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde for. E aí, às vezes, o panorama que a gente enxerga é diferente. Porque eu posso estar pregando isso para você aqui e alguém está falando assim: Augusto não sabe o que eu estou vivendo. Ele está falando isso aí, mas nem sabe a vida que eu estou vivendo. Deus vai te dar um novo panorama. Deus vai te dar um novo cenário. Porque o cenário que você está vendo é de derrota, mas o cenário que Jesus vai te dar é de vitória em nome de Jesus. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Eu queria orar pela sua vida. Queria chamar o Ministério do Louvor aqui.
Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida hoje. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pai, nós estamos aqui, Pai, nessa noite. Nós queremos entregar nas Tuas mãos, Pai, a nossa vida, no Teu altar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, muda a nossa perspectiva, muda a nossa visão, muda o nosso jeito de ver as coisas, Pai. Nós temos sido muito pessimistas, Senhor. Mas que possamos entrar nos Teus atos com ações de graças, recebendo uma nova visão nessa noite, Deus. Recebendo um novo direcionamento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós vamos louvar a Deus, Pai. E que o Teu Espírito desça sobre nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Hoje aqui, quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, oh, eu quero viver
querem receber algo novo da parte do Senhor. Eu quero receber uma nova visão. Eu orava essa semana e pedi a Deus me dar uma nova visão, uma nova direção para a minha vida. Muda as minhas perspectivas, muda a minha direção, muda, Senhor. Eu quero receber algo novo da parte de Deus. Uma unção nova. Uma unção nova sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ministério. Você deve profetizar isso sobre a sua vida, querido. Estender a mão sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos e falar: Deus, eu quero algo novo. Estender a mão sobre a igreja e falar assim: Deus, nós queremos algo novo. Traz o novo de Deus sobre este lugar. Traz o novo de Deus sobre o teu povo. Traz o novo. Chega de coisa velha. Não dá para viver no passado. Deus vai começar a tirar visão velha, assim como fez com Saulo, e vai levantar com visão nova, para a honra e glória do Senhor. Visão nova, perspectiva nova, direção nova, horizonte novo, cenário novo, a visualização da sua vida, do seu futuro, que era de derrota, vai ser de vitória em nome de Jesus. Não dá para viver mais de cabeça baixa como derrotado. Levanta a cabeça, meu irmão. Você que está em casa assistindo o culto, levanta a cabeça, você é um vitorioso. Aleluia. Deus quer te dar uma nova visão. 2020, querido, tem pessoas se sentindo derrotadas por causa do ano que passamos. 2021 é um ano de nova perspectiva, nova direção. Tem gente que acha, e eu estou falando isso aqui, querido, sendo usado pelo Espírito Santo. Jesus já está voltando, já está tudo ruim mesmo, tomara que Ele volte. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu orei essa semana e tenho orado a Deus, pedindo a Deus, eu quero ter o melhor na minha vida. Nós queremos o melhor na igreja. Nós queremos a tua plenitude. Nós sofremos para o dia a dia, mas nós cremos em dias melhores. Nós cremos em anos melhores. Nós cremos no triunfo da tua casa, da tua igreja, em nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui nessa terra, como igreja triunfante, vitoriosa, que não tem medo do diabo, que não tem medo da luta, que não tem medo da guerra. Oh, aleluia. Deus te chamou, querido, para ser vitorioso, para ter uma nova visão, uma nova perspectiva, em nome de Jesus. Amém? Você pode levantar sua mão, aplaudir o Senhor. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Então, o pastor João está encerrando aqui em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus com essa palavra. Amém. Glória a Deus. O Senhor é lindo, né? E a gente aprende lá no capítulo 6 de Isaías que Deus mudou a visão de Isaías. Versículo 1 diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu a glória do Senhor. E diante dessa direção que Deus tem dado ao pastor Augusto, eu quero liberar também essa palavra sobre a vida da igreja. Amém? Algumas coisas, queridos, precisam morrer na nossa vida. Quando a gente ouve Isaías falar que no ano da morte do rei Uzias, ele viu a glória do Senhor. Eu profetizo isso na minha e na sua vida. Dias de glória neste lugar. Dias de glória na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade. Amém? O salmista disse que nós devemos orar por Jerusalém. Ore, querido, por bom sucesso. Ore por Teresópolis. Ore pelo estado do Rio de Janeiro. Ore pelo Brasil. Amém? Nós vamos vencer através da oração. A oração é a chave.
que abre todas as portas. Que Deus te abençoe. Abençoe cada irmão que está em casa, recebendo também essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Domingo, às 19h30, estaremos novamente aqui, oferecendo ao nosso Deus um culto de adoração. Amém? Feche teus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tremenda, maravilhosa, por essa direção, Senhor, que o Senhor está trazendo para as nossas quinta-feiras, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida do pastor Augusto, pela vida da sua esposa, Monique, pela vida das suas cordeirinhas, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, a família do teu filho, Senhor, o ministério do teu filho, Senhor, os projetos, Senhor. Oh Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles vão se cumprir, Senhor, em nome de Jesus. Toma a vida da igreja, Senhor, toma a minha vida, Pai, meu ministério, minha casa, minha família também, Pai. Te entrego a vida da igreja, meu Pai. Deus, muda a visão, Senhor. Nos dê uma visão nova, Pai. Nos dê novas perspectivas, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta aquele que está cansado, aquele que está desanimado, aquele que está abatido. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu continua o mesmo, Pai. E nós cremos na Tua palavra, Pai. Aleluia, aleluia. Esses irmãos que estão cansados, enfermos, Senhor. Ó Deus, quero te entregar nesta hora a vida do meu irmão Elson. Ele está internado, ó Deus, lá no hospital, Senhor, das clínicas. Ó Deus, com Covid, está com 50% do seu pulmão, Senhor. Ó Deus, contaminado, mas nós temos um Deus poderoso que pode mudar essa situação. Também queremos te entregar a vida da nossa irmã Marilene, Senhor. Ó Deus, está sentindo aquelas dores, Senhor. Ó Deus, de crise de vesícula, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Tu és Deus poderoso, para neste momento, Senhor, estar indo de encontro a Teus filhos e trazendo cura, Senhor, trazendo direcionamento, Senhor. E se necessário for, passar por uma cirurgia, Senhor, passe com a Marilene, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, Senhor, visita Teus filhos, Senhor. Oh Deus, visita os nossos idosos, Senhor. Deus, nós temos visto, Senhor, Deus, quantos idosos, Senhor, estão cheios de vida, Senhor, cheios de esperança, Senhor. Oh Deus, estão indo nos postos vacinar, Senhor. Oh Deus, traz mesmo essa perspectiva, oh Deus, de vida, Deus, a eles, Senhor, não só a eles, Pai, mas a todos nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. A nossa esperança está no Senhor, Pai. O Senhor pode todas as coisas, e nós cremos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós entregamos este culto nas Tuas mãos, te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Te pedimos, Pai, mais uma vez, a Tua bênção sobre esta vacina, Pai. Ó Deus, a Tua direção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos que é uma provisão do Senhor. Deus, e que haja um despertamento, que haja um abrir de olhos, Senhor, em nós, Pai. Em nome de Jesus, primeiramente a igreja, que é o Seu farol, Pai, que é aquela que vai, Senhor, Deus, ser usada pelo Senhor, para iluminar, Senhor, para ajudar a abrir os olhos daqueles, Senhor, que estão com os olhos fechados. Por isso, levanta a Tua igreja, com poder e com glória, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estenda suas mãos, que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo seja sobre o Teu povo, Pai, hoje e eternamente. Vai em paz. Deus abençoe. Abençoe os irmãos de casa também, e aqueles que ainda vão assistir, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.